Cheguei. Atrasada, mas cheguei. Tava em médico, e daí atrasei, mas tô aqui, cheguei, bora. Tô abrindo o LinkedIn agora. Vamos fazer rápido e rasteiro? Cheguei, vambora. Abre câmera, transmitir ao vivo. Vamos lá, gente. Não sei se vocês vão entrar esse horário. Desculpa, atrasei. Atrasei porque é meio trânsito no Santo Amaro. Eu atrasei. Mas vamos lá. Vamos fazer que daí fica gravado também. Todo mundo ganha. 10 de outubro não. 9. Tô vivendo no futuro. Vamos lá. Não sei se vai entrar o LinkedIn. Será que entrou? Não sei se entrou o LinkedIn. Tá esquisito. Bom, entrou. Entrou. Que eu tinha botado até o 1015. Achei que não ia entrar, mas entrou. Vambora. Fê, seja bem-vindo, que bom te ver aqui. Tô gostando muito de te ver aqui, Fê. Que bom que tu veio. Hoje eu entrei atrasada, achei que não ia vir ninguém. Vocês iam me deixar sozinha? Boa tarde, Fê. E vamos lá. Vamos para nosso episódio de hoje sobre como usar dados para tomar decisões em RH. Que é um caminho que a gente vai começar a construir para quê? Para entender tecnologia. Não adianta a gente querer saber de tecnologia de produto e engenharia e não entender de tecnologia dentro de RH. Não adianta, gente. Eu, inclusive, falei para vocês que eu já codei. A linguagem de programação que eu aprendi foi R, que é utilizada no RStudio, justamente para fazer análise de dados de bases de dados com grande volume de dados. Foi para isso que eu aprendi a programar. E isso me deu base para eu entender o funil de ciência de dados, que inclusive eu postei ontem nos stories do Instagram para vocês. Bem-vindos, pessoal do LinkedIn, bom ver vocês aqui. Achei que não via ninguém hoje porque eu cheguei atrasada. Então, temos que entender de dados dentro do RH para poder entender de dados relacionados a produto e engenharia. Isso é claro, tá? Dados contam histórias e o RH precisa aprender a ouvi-las. Acho que na terça-feira eu falei para vocês sobre indicadores de RH. Falei tudo que eu faço aqui, como é que calcula e onde é que eu vou com esses dados. Então já temos um ponto de partida. Vamos para as nossas dicas? Em primeiro lugar, acompanhe o funil de recrutamento. Falei para vocês, inclusive, sobre usar a metodologia ágil dentro do funil de recrutamento. E aí, na sprint, a gente consegue identificar onde é que estão aparecendo os nossos gargalos. E com essa informação na mão, a gente consegue tomar decisões mais estratégicas para acelerar os processos. Segunda coisa que é importante a gente entender dentro do funil de recrutamento. Quanto tempo a gente leva para fazer cada tipo de vaga, cada processinho dentro do funil, desde abrir a vaga, divulgar a vaga, buscar candidato, fazer entrevista de RH, fazer entrevista com o gestor, aplicar teste comportamental, aplicar teste técnico, aplicar pesquisa cadastral com antecedentes criminais. Tem empresa que faz pesquisa financeira, eu sou contra isso. E até a gente chegar na carta oferta. Todos esses processos do funil de recrutamento têm que ser mapeados para a gente entender quantos candidatos a gente tem em cada etapa, porque a gente multiplica esse número de candidatos pelo tempo que a gente leva para fazer aquele processo daquela etapa. O que isso me dá? O total de horas, daí pode ser em minutos e depois fazer o proporcional para horas. E aí eu consigo ver quanto que custa a hora das pessoas envolvidas e eu tenho o quê? O custo para contratar cada tipo de vaga. Isso se chama cálculo de corpo técnico, acho que eu falei sobre isso na terça-feira também. Então, vocês precisam acompanhar o funil e ter registrado tudo isso que eu falei, para vocês terem base de informação para em cima disso tomar decisões.
Qual foi uma decisão que a gente tomou aqui na Ancover que fez muito sentido? A contratação da Andressa, que é a nossa Tech Recruiter. Carlos, seja bem-vindo. E que hoje é responsável pelos processos. E que por ter um salário menor que o meu, tornou os processos mais baratos. É mais barato que para a empresa, né? É mais barato que ela faça os processos do que eu. E vou dizer para vocês, ela é melhor do que eu, inclusive, fazendo recrutamento. Porque a única função dela é recrutamento. Eu faço tudo do RH. Eu cuido de tudo ao mesmo tempo. E aí eu tenho contratado pessoas que vão me atendendo em cada uma das especialidades, entenderam? Como é que a gente tomou essa decisão? Com dados. Dados de recrutamento, tá? Segunda dica, compare performance por canal de atração. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente abrir uma vaga de estágio no LinkedIn, enche de candidato. E tem uma probabilidade da gente fechar essa vaga com alguém que se candidatou para a vaga altíssima. Porque a exigência para uma vaga de estágio é baixa. Quando eu abro uma vaga de cientista de dados, eu tenho menos candidatos que se aplicam. E a probabilidade de eu fechar essa vaga com alguém que se candidatou é mais baixa. Porque é uma vaga que exige pré-requisitos muito específicos. Então não basta a pessoa ser cientista de dados ou ser engenheiro de software que está tentando migrar para a ciência de dados, ou ser um matemático ou um estatístico que está tentando migrar para a ciência de dados. Tem que ser um cientista de dados com experiência em modelagem de dados de mídia. Então, é baixa a probabilidade de eu conseguir fechar essa vaga com pessoas que querem trabalhar com ciência de dados e estão tentando fazer isso. Ou seja, o canal do LinkedIn para nós, de a gente receber candidatura, ele é bom para vagas que tem menos pré-requisitos e ele não é tão bom para vagas mais complexas. Como é que funciona? O que é o melhor canal para gente de atração para vagas mais complexas? É a gente fazer parte das comunidades, por exemplo, de ciência de dados, e já conhecer pessoas que são cientistas de dados com experiência no tipo de modelagem que a gente precisa. E aí, quando a gente abre vaga, a gente vai ou divulga na comunidade ou vai direto nas pessoas, que é o que a gente chama de busca ativa, em inglês, hunting. Pegaram? E isso eu tô falando para vocês com base em dados. Porque a gente faz uma sprint retrospective no final do processo seletivo e a gente consegue avaliar da onde que vieram os candidatos que foram qualificados, foram melhor qualificados para as entrevistas. Foi mais do LinkedIn ou foi mais de busca ativa, de hunt? E aí a gente começa a fazer isso para todas as vagas e a gente tem essa informação. Simples assim para nós, né, que temos poucas vagas. Para grandes empresas tem que ter sistema para fazer isso. Terceira dica para encerrar, que hoje eu tô rápida e rasteira, gente. Eu sempre fico meia hora com vocês, hoje eu não vou ficar nem 10 minutos. Mas é porque a vida tá acontecendo aqui diante dos nossos olhos. Terceira dica, use dashboards simples e visuais. Eu não posso compartilhar com vocês os meus dashboards aqui da Ancover, porque são dados sigilosos. Mas no meu dashboard só tem o indicador, o indicador do mês, eu sempre faço mensal, e um sinalzinho verde ou vermelho, um triângulozinho, para cima se subiu, e é ruim subir, custo, tempo de contratação é ruim subir, e para baixo, verdinho, se diminuiu o custo, se diminuiu o tempo de contratação, Levi, bem-vindo. Pegaram? É isso, eu não preciso de mais do que isso. Aí, quando eu mando essa imagem desse dash para a liderança aqui da Ancover, eu faço uns comentários. Os highlights aqui da análise são esses. Então, o dashboard ele tem que ser simples, visual. E o que é visual? Recursos visuais que ajudem a interpretar o que está escrito ali, que é o triângulo vermelho ou verde, por exemplo. Isso é o visual que apoia a análise. Simples, visual e sempre acompanhados de uma análise. É isso. Aí depois que a pessoa lê umas 2, 3, 4 análises, ela já vai conseguir tomar as conclusões dela sem precisar do meu textinho lá com os highlights, com os pontos principais.
A gente já começa a construir uma confiança, inclusive, nesse indicador. Entenderam? Fui dar um de aparelho hoje. Pegaram? Gente, desculpa, hoje vai ser isso que eu vou entregar pra vocês. Eu poderia até me aprofundar mais aqui. Mas acho que eu já consegui cobrir, ó. Ó a minha vida aí me chamando. Faz suco de maracujá. Suco de maracujá, vamos fazer. Gente, como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. Quer dar oi pro pessoal? Oi. Alguém chegou pra dar oi pra vocês? A gente se vê amanhã para falar do futuro do RH e o papel da inteligência artificial nas decisões de pessoas. Eu comi muito rápido, eu vomitei. Ai, vamos resolver isso agora, então. Mas só no prato. Tá bom. Vocês estão vendo por que eu tô precisando ir embora? Muito obrigada. Vejo vocês amanhã pra gente continuar a nossa 19ª temporada. Valeu! Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.